Olá, bom dia, muito bom dia a todos. Meu nome é Caio, eu estou participando da gestão da CIPA 2021-2022. Hoje, dia 26 de abril, a gente está iniciando o nosso segundo dia de apresentações da CIPAT, da 30ª CIPAT aqui da PUC. Antes de passar a palavra para o nosso Padre Valdeci, nosso presidente dessa gestão, para falar um pouquinho sobre nossa semana de segurança do trabalho. Padre Valdeci, bom dia, por favor. Bom dia, Caio, e bom dia a todos e todas. É com um carinho muito grande que participo nesta manhã. Não foi possível participar ontem, devido a estar na celebração dos 25 anos de nosso cardeal e grão-chanceler da PUC-Rio, e isto coincidiu com o horário de almoço todinho, porque começou às 11 horas, e ali, 1h30 da tarde, nós estávamos dentro da catedral ainda, né? Mas foi muito boa a celebração. Aliás, Dorani estava muito, muito feliz. Nós fizemos no ano passado, ou melhor, na última gestão, 2 CIPATs. A 29ª, mas, porém, ali desmembrada em 2 eventos. Oxalá nós possamos fazer este ano também, Caio e quem nos escuta. A CIPAT, que é essa Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, é óbvio, ela quer abranger a saúde do campus, que tem a ver com a saúde pessoal. Quando nós falamos da saúde pessoal, então nós lembramos os funcionários, os alunos, os professores, e, inclusive, essa saúde que se estende aos familiares dos alunos, funcionários, professores, aquilo que é a saúde, não apenas do campus, mas aquilo que o campus envolve, que é a nossa querida Rio de Janeiro. Os temas deste ano são aqueles que nós pensamos no coração, e com o coração, não apenas com a razão. O Caio vai se lembrar disso, os outros que aqui estão, de envolver segurança com alguma realidade. Por isso, em todos os temas, nós teremos segurança e. Então, a palavra segurança, para nós, ela está muito presente. Creio que é bom frisar que nós também tivemos, desde o final do ano, quando estávamos projetando um retorno, um possível, e depois veio o Ômicron, né? E aí nós não sabíamos ao certo, e depois foi possível retornar. A palavrinha também era: podemos retornar com segurança? Mas é uma palavra também, e o professor Anderson vai poder concordar ali ou discordar, né? É uma palavra que nós usamos muito no Rio de Janeiro, né? É possível sair hoje com segurança pelo trânsito, andar livremente pela nossa querida e belíssima capital com segurança, sobretudo à noite. Enfim, é uma preocupação. Um pai, uma mãe querem mandar um filho para a escola. Existe segurança em mandar? Enfim, a palavra segurança, professor Anderson, ela foi escolhida assim com um carinho muito grande. E o campo de sua fala foi pensado com este mesmo carinho, porque é óbvio, qual é a segurança que nós temos hoje em passar todos os nossos dados e informações no mundo digital, já que nós não temos mais como voltar, né? Nós não seremos os mesmos diante da pandemia. A pandemia nos obrigou a uma entrada realmente assim muito grande nas plataformas, nos meios digitais. Voltar como antes nem é possível, nem conseguiremos. Hoje, muita coisa pelos meios, pelas plataformas digitais. Agora, quais são, de fato, as seguranças e se existe segurança em passar dados e informações? O mundo das fake news, que nós tanto falamos, né? Até que ponto acreditar ou não acreditar em uma informação quando é passada? Professor Anderson, muito obrigado por sua disponibilidade. O seu carinho já para com a universidade é grande, porque doutor em ciência e informática, engenheiro da computação, faz parte desta grande família que é a nossa PUC-Rio, e isto é muito importante para nós. Então, muito obrigado, e devolvo ali a palavra ao nosso Caio, e estaremos aqui anotando para possíveis perguntas, né? Quem também tiver, anote lá, coloque no chat, para que nós possamos apresentá-las ao professor. Muito obrigado, Caio, devolvo a você a palavra. Muito obrigado, Padre Valdeci. Reforço aqui o recado do padre. Quem tiver alguma pergunta, vá colocando aqui no chat, a gente vai organizar
para que no final da apresentação do professor devolva a ele, a gente faça um bate-papo antes do fechamento. Bom, já fizemos uma breve introdução, mas eu reforço aqui, o professor Anderson é professor do Departamento de Informática, consultor técnico sênior aqui da PUC, doutor em Ciências da Informática. Hoje eu vou falar para a gente sobre segurança de dados e da informação. Professor, lhe passo a palavra. Caio, muito obrigado. De antemão, quero agradecer as palavras, né, do padre Valdecir. Fico muito honrado aí com o convite e poder colaborar. Alô? Todos me ouvem? Sim, lhe ouço bem. Tá. Então, quero agradecer então as palavras do padre Valdecir, né? Quero agradecer o convite feito para colaborar aí com a segurança do trabalho, hoje falando aí de segurança de dados e da informação. Quero agradecer também a toda a comissão organizadora da 30ª CIPAP, ela é muito importante para o desenvolvimento da cultura de segurança na nossa universidade, e quero ver se consigo atender a expectativa de vocês aí no que tange esses assuntos. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre a segurança de dados e da informação. E, de antemão, eu gostei do título porque ele traz à tona, né, essa questão de dados e informação. Afinal, se o nome da área que nós temos é segurança da informação, porque também se fala em segurança de dados. Então, acho que esse é um primeiro esclarecimento importante que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que entender que existe realmente uma diferença entre dados, informação e conhecimento, né? Na realidade, o objetivo do processamento de dados é produzir informações para formar o conhecimento. Então, dados, né, é o que a gente chama de matéria-prima, né? São valores, registros que você tem, que você submete para um processo de dados, onde você organiza e você estrutura esses dados para promover ou produzir o que a gente chama de informação. A informação, então, é uma organização, estruturação desses dados de matéria-prima. E é o que a gente chama hoje de produto assim, intermediário. De posse da informação, a gente passa por uma análise crítica com relação a um indivíduo em particular, né? A gente tem que fazer o tratamento dessa informação num determinado contexto para a gente, então, conseguir produzir o que a gente chama de conhecimento. Conhecimento é o que vai mover o mundo, é o que a gente chama aqui de produto final. Para dar alguns exemplos, né, de repente ficar mais claro, né, vou tentar trazer para um exemplo que a gente muito provavelmente usa hoje já no dia a dia. A gente pode pegar como exemplo, por exemplo, a quantidade de carros, velocidade média desses carros, os carros que estão parados e até os acidentes que você tem numa via. Isso são dados que você coleta e você tem. E você submete isso com o processo de dados. Nesse processo de dados, você produz informação. É a situação do trânsito nas vias. Você sabe se o trânsito está livre numa via, se ele está moderado, se ele está intenso. E aí, a partir dessa informação, você pode fazer uma análise crítica com relação a um indivíduo. Você tem um indivíduo que quer ir de uma origem para um destino. E aí você consegue, com as informações de trânsito, produzir o conhecimento do caminho mais rápido entre uma origem e um destino. E é isso que é útil para aquele usuário de um aplicativo, por exemplo, que a gente está muito acostumado hoje como o Waze, né? O Waze faz exatamente isso, né? Ele está coletando inúmeros dados, né? Quando você está com o aplicativo ligado, ele está coletando essa informação de velocidade média, você fornece informação para ele, você alimenta esse dado, né? Você dá um dado para ele, melhor dizendo, né? Você tem carro parado na via, você tem acidente, e ele processa esses dados para produzir a situação do trânsito. E com isso, ele ajuda você a determinar o caminho mais rápido entre uma origem e outra. E esse é o conhecimento que você precisa que vai te atender. Trazendo para a nossa realidade, né, da universidade, né, o que a gente tem de dados? A gente tem o nome do aluno, por exemplo, filiação desse aluno, idade, endereço, o curso desse aluno, as notas da disciplina, e você pode fazer uma organização e estruturação desses dados para produzir uma informação ou algumas informações, como, por exemplo, o histórico do aluno, né, ou desses alunos. Você tem a relação de formandos
né, em função do histórico dos alunos que você analisou, você tem lá a relação de formando. Isso é informação. O que a gente precisa fazer? Uma análise crítica dentro de um determinado contexto. Então, por exemplo, a gente pode estar interessado em determinar a qualidade do aluno formado. Isso é um conhecimento importante para a universidade. Ela está interessada em saber qual é a qualidade do aluno que está lá na ponta, se formando, que ela está entregando o mercado. Isso é conhecimento. A gente tem a possibilidade de previsão de egressos. Você consegue determinar quantos alunos estão saindo da universidade, o que pode determinar políticas para que você possa buscar alunos para agora suprir, né, novos alunos para aquele curso, para você tentar manter um número médio de alunos por curso. Isso é conhecimento. Então, a qualidade do aluno formado, a previsão de egresso são conhecimentos importantes para a gente seguir com a atividade da universidade. Então, a gente tem, nesse contexto, dados, né, crus, né? A gente tem os dados tratados que produzem informação e a gente tem esse tratamento sobre informação que fornece uma análise crítica, né? A gente faz, melhor dizer, uma análise crítica para produzir o conhecimento. E o que é a segurança de dados e segurança da informação? O objetivo da segurança da informação é proteger os dados, porque dos dados você produz informação e da informação você chega no conhecimento. E é proteger também as informações. O resultado do processamento de dados também tem que estar protegido. Então, quando você pensa em proteger dados, você também está englobando informações. Então, proteção de dados e informações que são valiosos, principalmente os que são valiosos, é o objetivo da segurança da informação para a empresa e também para indivíduos. Então, a visão da segurança da informação, ela abrange proteger dados, então isso está incluído, proteger o produto do processamento de dados e, finalmente, claro, né, proteger os resultados aí estratégicos aí com relação ao conhecimento. A gente tem que ser realista, né? A gente tem recursos limitados. Então, em geral, né, as proteções elas existem para proteger o que a gente considera que é valioso. Né? Tem muita informação que muitas vezes tem destino público, né? E você até tem que proteger essas informações contra a adulteração, você vai ter essa preocupação. Mas com relação a sigilo, né, aquele controle de acesso mais restrito, isso você vai trazer, né, você vai criar controles de proteção para proteger aquilo que é valioso, é onde você vai investir aí os recursos que você tem. Muito bem, então, dada essa visão, a gente tem que agora falar um pouco sobre a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela hoje é uma realidade e ela está intrinsecamente ligada hoje na área de segurança da informação, que protege, como a gente viu também, os dados. A LGPD ela veio para impulsionar as empresas no caminho da proteção de dados. Né? A empresa agora precisa ter uma postura mais rigorosa no tratamento desses dados, para evitar prejuízos, porque no artigo 42 está muito claro que o controlador ou operador desses dados que causar a outrem dano em violação à legislação da LGPD é obrigado a repará-lo. E no artigo 52 também está muito claro que os agentes de tratamento de dados eles ficam sujeitos às sanções administrativas, que chegam a multas. Então, obviamente, que a empresa ela precisa agora redobrar o cuidado com dados ou com a proteção desses dados para evitar aquilo que a gente chama de vazamento de dados, porque senão ela está sujeita a sanções previstas em lei. Então, daí a importância hoje que a Lei Geral de Proteção de Dados tem para as empresas. E por que a gente precisa de uma LGPD? Qual foi a motivação? Duas principais motivações a gente pode citar com relação à LGPD. Primeiro, a identificação de um uso indiscriminado de dados pessoais que existia, sem o devido consentimento do titular dos dados. Você via empresas fazendo tratamento de dados pessoais sem anuência e sem autorização do titular desses dados. Eles determinam preferências de um indivíduo, determinam o estado físico de saúde, a rede de relacionamento desse indivíduo. Isso tudo hoje é conhecido por inúmeras empresas da área de tecnologia da informação,
a partir dos aplicativos que nós hoje comumente utilizamos. Outro ponto-chave é a comercialização depois desses dados também sem anuência e sem autorização dos titulares dos dados. E aí, essas empresas que agora detêm todas essas informações e esses dados, compartilham essas bases para pesquisas de mercado, para marketing de produtos, para marketing eleitoral e até para influenciadores. Só para citar 2 exemplos, existem inúmeros. Em 2020, o Ministério Público iniciou um processo de investigação e o objetivo é abrir um processo contra a BaseUp, que vendia informações pessoais de milhares de brasileiros nos seus sites. Você pagava e você tinha informações desses brasileiros, sem, obviamente, a anuência ou sequer a autorização dos brasileiros. A gente teve, em 2020, também uma primeira condenação já com base na LGPD. A empresa La Cirela, ela compartilhou dados, ou pelo menos ela foi acusada de compartilhar dados com vários parceiros comerciais que começaram a importunar um cliente lá da Cirela. Ele entrou com o processo e ele ganhou em primeira instância. A gente tem como um exemplo aí, talvez uma das primeiras condenações com base na LGPD que aconteceu aí em 2020. A Cirela acabou revertendo aí essa condenação dela em 2021. Mas isso mostra que a lei veio para ficar. Não é aquela lei que vai ficar esquecida num canto e só vai ficar no papel. Ela veio para ficar e hoje a Agência Nacional de Proteção de Dados já existe e vem trabalhando nas regulamentações. Ela está muito ativa. Em 2021, ela já produziu várias regulamentações e esse ano ela deve seguir com a regulamentação das sanções. Perfeito? Muito bem. Uma outra motivação também é os casos de vazamento de dados, que se tornaram aí tão conhecidos. Vazamentos de dados, muitas vezes provocados por uma proteção inadequada do armazenamento desses dados. Falta de cuidado, falta de ausência de controles, de garantia de integridade, autenticidade e até sigilo das informações, proteção inadequada com relação ao controle de acesso a essas informações, ausência de controle de autenticação apropriado, ausência de um controle de você fazer delegação, ausência de controle também de acessos privilegiados, provocam vazamento de dados. Só para dar 2 exemplos, a gente teve ali em 2017 a Uber, que teve bases de dados vazados, nome, endereço de e-mail, telefone celular, associado à conta dos usuários. Eles tiveram, por força da justiça, do processo que foi aberto lá pelo Ministério Público, foram obrigados a notificar por e-mail 196 mil usuários que tiveram seus dados vazados. E outro exemplo, aí, em 2018, a gente tem aí o Banco Inter, justamente o banco, em que a gente imagina que tem aí, obviamente, muitos controles de proteção. Ele teve comprometimento de dados cadastrais dos seus correntistas. Vazaram dados bancários, número de conta, senha, endereço, CPF, telefone, dados de clientes de outros bancos que fizeram transações com os clientes desse banco. Resumindo, o Ministério Público, na época, que já vinha embasando aí, as suas petições com base também aí na LGPD, que já estava promulgada, mas ainda ia entrar em vigor, mas já estava usando isso com base, também usando com base a teoria aí de direito do consumidor, enfim, estava pedindo um pagamento de multa de 10 milhões. Resumindo, o banco fez um acordo, um termo de ajuste de conduta, e fechou aí um acordo de 1,5 milhão, perfeito? Para fazer o pagamento aí dessa multa. Então, você vê que são prejuízos reais que já estão acontecendo. Então, não tem nada aqui fictício, o que a gente pode imaginar que pode ou não acontecer, não, está acontecendo, e a gente tem que estar muito atento à segurança da informação. Bom, a LGPD, ela vai exigir medidas de proteção de dados. Ela é muito clara no artigo 46, quando ela coloca que o agente de tratamento de dados ele tem que adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas para proteger dados pessoais. A LGPD, em particular, ela está focada em dados pessoais. Ela veio para proteger dados pessoais dos usuários. Mas já aqui é importante a gente entender que dificilmente uma empresa vai conseguir proteger dados pessoais de terceiros se sequer ela consegue proteger os seus próprios dados corporativos. É muito difícil você imaginar
que uma empresa que não tem uma política de segurança da informação, que já garante a proteção dos seus dados corporativos, se você não tem essa política, você vai conseguir proteger dados de terceiros. Então, por não acreditar nisso, né, eu sempre aponto a importância de você ter ou instituir uma política de segurança da informação na empresa, né? O artigo 47 também diz que o agente de tratamento de dado, ou até qualquer outra pessoa que venha intervir em uma das fases desse tratamento, se obriga a garantir a segurança da informação. Então, a lei coloca no artigo a necessidade da segurança da informação. E no artigo 49, ela diz que os sistemas que são utilizados para esse tratamento de dados, os sistemas de processamento de dados, eles têm que atender os requisitos de segurança, os padrões de boas práticas e de governança. Ora, será que temos? Temos, e já há muito tempo. A gente tem várias normas. Na realidade, a ISO criou uma família, a família 27000. A família 27000, ela tem inúmeras normas hoje de segurança da informação, né? Algumas mais gerais, como essas que eu coloquei aqui, e outras mais específicas. As mais gerais são essas três primeiras, que tratam de um sistema para fazer a gestão da segurança da informação, a 27002, que trata do que a gente chama de código de prática, ou seja, quais são os controles que a empresa deve implantar para garantir, né, a segurança da informação. A 27005 trata de gestão de riscos de segurança da informação, e a partir de uma gestão de riscos que você vai conseguir determinar quais são os controles que você tem que implantar para poder você reduzir esses riscos a um nível que seja aceitável. Perfeito? A gente tem outras duas mais específicas, uma voltada para a segurança da informação em saúde, porque dados de saúde são considerados pela LGPD dados sensíveis. Então, a gente tem aí uma espécie de uma interpretação da 27002 para a área hospitalar. E temos também uma última que trata de gestão da privacidade da informação, que seria também uma ótica da 27022 aplicada à privacidade de dados, à segurança de dados pessoais. Então, nós temos muitas normas, já há muito tempo temos essas normas. Essas revisões que vocês estão vendo aí de datas já se tratam de outras versões, né? A 27000 em particular, ela data de 2005, né? E a ABNT publicou em 2006, então desde 2006 nós já temos a norma de gestão de segurança da informação, assim como o código de práticas. Então são normas que já estão há muito tempo, mas que não pegavam. E agora, digamos assim, por força de lei, as empresas agora estão correndo atrás, porque já viram que existem sanções, que essas sanções vêm sendo aplicadas. Muito bem. É claro que é muita informação para eu trazer para uma palestra como essa, então procurei trazer um enfoque, né, para a parte dos controles, né? Então, eu estou pegando aí como exemplo a norma 27002 e ela apresenta 14 grupos de controles, né? E nesses grupos ela tem inúmeras recomendações sobre o que deve fazer, né? E a gente sempre se pergunta, legal, eu sei agora o que eu tenho que fazer e a gente está sempre preocupado no como fazer. Então, eu procurei trazer aqui, muito resumidamente, porque vocês estão vendo que a norma é muito extensa, né? São centenas de controles, a gente não teria como cobrir aqui, mas eu procurei trazer um pouco sobre o que a gente pode fazer e o como a gente pode fazer para a gente instituir proteção em alguns desses itens, perfeito? Para a gente tentar cumprir, então, a norma, né? Mas lembrando que aqui está muito resumido, tá? É muito mais que isso. Mas tudo começa com a política de segurança da informação. A política de segurança da informação, ela é institucional. Ela tem que ser elaborada, aprovada e divulgada, né, pela gestão mais sênior, né, pela cúpula da empresa, onde a empresa ela vai espelhar ali qual é, obviamente, a intenção dela, o propósito dela, qual é a expectativa da empresa ou os seus interesses com a segurança da informação. São políticas que geram documentos que são, muitas vezes, vocês têm diretrizes mais gerais e essas políticas são muitas vezes suplementadas por outras mais específicas. Então, se você tem uma diretriz que demonstra a importância do controle de acesso à rede de dados, né, rede de comunicação de dados, a gente depois vai ter uma política mais específica de como vão funcionar essas regras para você conseguir ter o acesso à rede de comunicação de dados da empresa, ou no nosso caso seria da universidade. Depois você tem que, obviamente,
circular, né? Você tem que divulgar essa política de segurança da informação para todos os seus funcionários e seus colaboradores, né? Internos e externos, para todo mundo tomar conhecimento do que a empresa tem interesse em relação à segurança da informação. Pegando um exemplo agora da parte de organização da segurança da informação, a norma ela deixa claro que há necessidade de a gente ter uma atenção especial para dispositivos móveis e para o trabalho remoto, né? Como o próprio padre, né, Valdecir, né, já colocou, veio para ficar, né? Foi algo que nós fomos obrigados a adotar nesses últimos 2 anos, veio para ficar. Então, a gente tem que buscar recursos criptográficos para proteger pastas, né, que têm arquivos que guardam informações que são relevantes para a empresa. Nós precisamos criptografar discos inteiros e todos os sistemas que nós usamos hoje, seja de plataforma Windows, a plataforma da Apple, né, ou Android, né, ou o iOS da Apple, não importa, todos eles hoje têm recursos e nós precisamos aprender a usar esses recursos. A segurança da informação, ou a norma, né, ela também incide sobre a segurança em recursos humanos. Ela traz o RH para dentro da norma. Ela institui, né, ali responsabilidades para o RH na hora da contratação, por exemplo. Né, você tem que atender requisitos de segurança que são inerentes aos cargos que as pessoas vão assumir ali na empresa. Você tem que investigar histórico, desenvolver essa cultura da segurança da informação. Ou seja, tem que ter um programa contínuo de treinamento de pessoal e a gente tem que também estar muito atento com as movimentações de pessoal, porque muitas vezes essas movimentações implicam em você perder certos direitos de acesso e até ganhar outros direitos. Então, isso tudo tem que estar sendo conduzido aí pelo RH. Na parte de gestão de ativos, a norma deixa clara a necessidade da gente classificar as informações. A gente tem que ter essas categorias e todas as pessoas que trabalham com as informações na empresa precisam entender quais são essas categorias e, principalmente, o que pode e o que não pode ser feito com cada uma dessas categorias. Ou seja, o tratamento apropriado para cada categoria de informação, você tem que descrever e todo mundo tem que saber o que pode e o que não pode fazer. A segurança da informação tem aí no seu escopo a segurança física e do ambiente. Claro, né? A gente tem agora informações que podem estar em papel ou podem estar na forma digital e você tem que proteger as áreas onde essas informações se encontram. Então, o perímetro de segurança física de uma empresa entra também no âmbito dos controles previstos quando a gente pensa em segurança da informação. Né? Ou seja, todo o controle, desde o acesso lá da cancela até você conseguir entrar nos ambientes, precisa ser controlado. Na parte de segurança física, a norma lembra muito dos equipamentos móveis e o cuidado que você tem que ter com esses equipamentos móveis. Então, se você tem ali um notebook corporativo, você tem que ter o máximo de cuidado com ele, porque ele tem informações corporativas, perfeito? Que são relevantes para a empresa. Então, o que é indicado pela Leptos, por exemplo, são aqueles cadeados, né, que você tem com aquele cabo de aço. Então, aquele computador está sempre amarrado ali, perto de você, para evitar que você seja distraído e você seja roubado. E ainda em segurança física, a norma cita a questão do cuidado que a pessoa, o indivíduo na empresa que lida com a informação tem que ter com a informação corporativa. Então, a política de mesa limpa e tela limpa é muito importante, né? Ou seja, você tem que manter o teu posto de trabalho sem ter informações expostas. E quando você deixa o seu posto de trabalho, você precisa proteger a tela, né, da sua estação de trabalho, porque ali pode ter alguma informação relevante que alguém pode passar e tirar uma foto, por exemplo. Perfeito? Então, a política de mesa limpa e tela limpa precisa ser instituída também. Chegamos aí ao controle de acesso. Quando a gente pensa em controle de acesso, é claro que existe muito da responsabilidade da área de TI, mas existe ainda mais responsabilidade sobre os usuários que usam a infraestrutura de TI da empresa. A gente precisa orientar esses usuários a seguir boas práticas da organização com relação à guarda das suas credenciais de acesso, login, senha. Essas informações não podem ser divulgadas. E mais ainda, é importante que as pessoas consigam, né, os colaboradores da empresa, separar a sua vida pessoal da sua vida corporativa. Principalmente não utilizar credenciais de autenticação que ela usa em sistemas externos, né, pessoais,
na rede corporativa. Então, no ambiente corporativo, a pessoa deve ter as suas senhas, ela não deve compartilhar essas senhas, não deve repetir essas senhas em ambientes externos. Simplesmente porque se esses ambientes externos forem invadidos, você está facilitando alguém que invadiu e vazou aqueles dados de eventualmente acessar o sistema corporativo da empresa porque o usuário usou ali a mesma senha, né? E é claro que essa prática de você anotar a senha em papel, ela tem que ser de alguma maneira coibida, né, e evitada. Do ponto de vista, né, da TI, é importante que os sistemas tenham um processo de autenticação que evite o que a gente chama de ataques de robôs, que ficam ali tentando usar aquela página de autenticação de usuário para tentar descobrir, né, por tentativa e erro, qual é a senha de um usuário. E a gente tem recursos como esse do CAPTCHA, né, que já são utilizados em alguns sistemas da universidade, no nosso próprio sistema de AD usa o CAPTCHA, né, onde a gente tem uma informação, o sistema passa a ser uma informação se quem está tentando entrar no sistema é uma pessoa ou é um programa automatizado. E a gente pode, para sistemas mais importantes, que guardam informações mais relevantes, melhorar o processo de autenticação e trabalhar com o que a gente chama de autenticação multifator ou múltiplas etapas. Ou seja, além de login e senha, o usuário passa a ter que fornecer um outro tipo de informação também, numa segunda etapa, para conseguir entrar no sistema. Então, não adianta só você conhecer o login e senha daquele usuário. Você precisaria ter a posse de algum dispositivo que aquele usuário tem, né? Pode ser um programa que roda no celular dele, e esse programa produz uma informação, uma senha temporária, que é cobrada numa segunda etapa. Então, não adianta você só ter o login e senha do usuário, você não entra no sistema. Você teria que ter o login e senha do usuário e também ter a posse do celular dele para você usar aquele programinha para obter a senha temporária, por exemplo. A gente precisa, obviamente, né, nessa parte de informação digital, garantir a proteção de integridade, autenticidade e confidencialidade. Então, é claro que a norma fala de criptografia, utilização de criptografia, né, de chave secreta, né, ou criptografia de chave pública, né? É muito importante a gente pensar nisso, principalmente em instituir na empresa uma autoridade certificadora que possa emitir certificados digitais para que seus colaboradores possam assinar os documentos. Então, na medida agora que você produz um documento ou você manda um e-mail, você pode assinar digitalmente. Então, para quem recebe aquele documento ou para quem recebe aquele e-mail, fica mais fácil você ter certeza da origem, porque você consegue fazer a verificação de integridade e autenticidade usando a assinatura digital. Então, algumas empresas instituem, né, uma autoridade certificadora e distribuem para os seus colaboradores internos e até externos, né, esses certificados digitais. E aí toda troca de informação pode ser verificada do ponto de vista de integridade e autenticidade e também de sigilo, porque você utilizando certificação digital, você também consegue ter sigilo de dados. Bom, e aí estamos chegando na parte de segurança aí das operações. Eu peguei pequenos exemplos, né? É claro que tem muito o que fazer em todos esses controles, eu estou pegando pelos exemplos, mas a gente não pode abrir mão, por exemplo, de soluções de anti-malware. Todas as estações precisam ter esses softwares, né, que protegem a estação contra código malicioso. A gente tem que ter também instituído a política de backup, cópia de segurança. É isso que vai ajudar, é isso que vai salvar a empresa diante de um desastre, é aquela cópia de segurança, é o que vai possibilitar que ela consiga restaurar os dados. Nós temos várias soluções de cópia de segurança que podem ser instituídas. Em termos de comunicações, né, a rede de dados é onde os dados transitam, então a gente precisa proteger a nossa rede de dados. Para isso, a gente precisa de um perímetro de segurança de redes. Hoje nós temos na universidade, o RDC implanta um perímetro de segurança de redes, né, que é a primeira fronteira de proteção, digamos assim. E, claro, com o advento aí do trabalho remoto, né, a rede privada virtual, a VPN, a comunicação segura entre a estação, né, de um funcionário, né, de um professor, né, da universidade, né, você também tem a proteção, obviamente, através desse túnel seguro, né? Então, todos os dados que transitam entre a estação do funcionário e os servidores da empresa está protegido também com criptografia. Isso é muito importante, a universidade também adota hoje essas soluções. É claro que a universidade depende de vários fornecedores, é por isso que a norma prevê proteção no sentido do relacionamento com a cadeia de suprimentos.
A gente tem que preferir fornecedores que tenham certificações de segurança. Não adianta só a empresa fazer, né, aquela busca por segurança da informação se ela trabalha com fornecedores que não têm nada, ou nenhuma política, né, ou nenhum controle com relação à segurança da informação. Então, os acordos de segurança da informação têm que ser, obviamente, também tratados. Finalmente, quase concluindo, né, a gente tem aí a parte de gestão de incidentes. A gente cria controles para trazer proteção, mas incidentes ainda assim podem acontecer. A gente tem um mote, digamos assim, né, um ditado na área de segurança da informação, uma máxima, né? Não existe 100% de segurança. A gente cria controles para reduzir riscos. Então, algum risco residual sempre existe. Então, a gente está sujeito a algum incidente. O que a norma exige? Que você trate o incidente. Então, a gente tem que ter canais apropriados, né? Os funcionários precisam saber como notificar fragilidades da segurança e, claro, a gente tem que ter metodologias que possam tratar e aprender, obviamente, com esses incidentes para a gente reduzir probabilidades e até impactos de incidentes futuros. Finalmente, a gestão da continuidade do negócio. Né? Pode acontecer um desastre e a empresa tem que estar preparada para fazer a continuidade do negócio. A gente tem que ter planos de recuperação de desastre para que a gente possa restaurar a operação da empresa no menor tempo possível, nem que seja utilizando infraestrutura de terceiros. A gente tem que ter esse plano, né? O que não pode é a empresa parar. Na continuidade do negócio, é muito importante a gente pensar em redundância, né? Então, a gente tem que ter redundância dos equipamentos de TI, redundância da parte de energia, geração de energia, para quando a gente tem a falta de energia. Nós passamos aí, né, uma semana aí com 3 incidentes quase que seguidos aí, de longos períodos de interrupção de energia. Então, a geração da energia é muito importante porque ela é que mantém os sistemas em operação, né? O RDC tem lá um gerador hoje para manter, obviamente, os sistemas operacionais, né? Os mais críticos da universidade estão lá protegidos. E, finalmente, a norma, no final, a norma ela diz o seguinte: a gente tem que pensar em conformidade, perfeito? Porque não adianta estar tudo no papel, né? É muito bonito você colocar uma polícia de segurança no papel, você fazer treinamentos ali, mas, na realidade, nada acontece na prática. Então, a conformidade leva você a criar um setor de governança na sua instituição, na sua empresa, que é quem fica responsável por fazer as auditorias, para ver se aquilo que está no papel efetivamente está aplicado. Então, essas são, digamos assim, né, os controles mais básicos assim que a norma diz que tem que ser implantados. E só para concluir, a lei também considera algo muito interessante, porque ela sabe que as empresas precisam, muitas vezes, compartilhar os dados. E aí, quando você compartilha os dados, a lei diz que isso deve ser feito com autorização específica. Essa definição de uso de dados compartilhados está na lei. E ela diz também que, sempre que possível, a empresa deve utilizar meios técnicos para desassociar os dados de um indivíduo, né? Seja isso feito de forma direta ou indireta. Isso é o que eles chamam de anonimização de dados. Você, com aqueles dados, não consegue identificar o indivíduo que é dono daqueles dados. E aí, só para não deixar isso no ar, né, que a gente ouve esses termos e não entende o que é isso, imagine que a gente tem essa tabela com informações de dados pessoais de pacientes que foram tratados por médicos que prescreveram remédios, medicamentos, perfeito? Então, a gente tem essas informações. Existem várias técnicas de anonimização. Uma delas é chamada de supressão de atributos, é a mais simples. É aquela em que você elimina, por exemplo, exatamente aquela coluna que identifica pessoas. Então, quando você aplica até a supressão de dados, é isso que você faz. Você reduz uma tabela para informações sobre CEP, idade, qual foi o médico que atendeu e medicamento. Mas a gente pode melhorar ainda isso. A gente pode encobrir caracteres para dificultar ainda mais você chegar em indivíduos. Então, a gente pode, por exemplo, pegar o CEP e colocar xizinho ali naquele final do CEP. Então, agora você sabe que essa tabela tem a ver com pessoas do Rio de Janeiro, por causa do prefixo do CEP. Você não sabe exatamente de que bairro, de que rua. Você sabe apenas que são pessoas do Rio de Janeiro. A gente pode pensar em generalização. A generalização pega dados como esse da idade e generaliza dessa forma. Você coloca faixas. Então, não é 66 anos, é maior que 60.
Não é a idade anterior, é entre 21 e 30, entre 41 e 50. Então, esse tipo de técnica dificulta você identificar pessoas. E outra mais radical é o que a gente chama de agregação de dados, onde você pega uma tabela dessas e você produz um resultado como esse. E você tem, por exemplo, que na faixa de 101 a 70 anos, foi aplicado ali uma unidade de tramol. Entre 21 e 30, uma unidade de Novalgina. Depois, entre 40 e 50, 2 unidades de Novalgina e assim. Ou seja, dificilmente, a partir de uma tabela dessa, você vai conseguir identificar quais foram os pacientes pesquisados, digamos assim, que produziram esse resultado. Essas são técnicas de anonimização. E só para fechar, um outro termo que é muito utilizado é o pseudonimização. A ideia da pseudonimização é você trocar os identificadores dos pacientes, no caso aqui os seus nomes, por pseudônimos. Pseudônimos que não podem ser convertidos diretamente para o nome original. Perfeito? São pseudônimos. Embora você possa guardar uma tabela que faça essa associação. Isso é permitido. Mas a ideia é que o compartilhamento seja apenas disso aqui. Perfeito? Pessoal, nós tínhamos um tempo muito curtinho, então eu tentei consolidar aí o máximo de informação que eu podia trazer para vocês a respeito aí de segurança da informação. Espero aí que tenha sido aí muito proveitoso para vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade. Acho que se o professor puder tirar o compartilhamento. Sim, agora. Feito. Eu vou pedir a palavra ao Caio para eu poder entrar ali. Por favor, à vontade. Obrigado, Caio. Professor, muito obrigado. Eu gostaria de dizer que esta fala final aí, com essas tabelas de dados, e a gente perceber que a vida da gente vai para o universo incontrolável, me assustou. Isso é assustador. Ainda que, digamos assim, com todos esses recursos técnicos que possam criar as dificuldades, mas eu não sei o sentimento dos demais, mas é realmente algo assustador, porque esse cruzamento de dados com os nomes, até mesmo pelos números iniciais de um CEP, se pode chegar aos nossos dados. E, agora, eu pergunto uma coisa, com a LGPD, com tantas leis, com tanto isso, algo tão rigoroso em termos das leis, com tantas leis, então a primeira pergunta o que caracteriza ter tantas leis com tantos riscos? Segunda, a criptografia é algo realmente seguro? Porque hoje nós abrimos o celular e vemos sua mensagem está totalmente criptografada. Bom, é realmente seguro? Nós podemos, vamos dizer assim, confiar na criptografia? E a terceira pergunta minha lá, eu colocava também o dado de que é preciso ter uma cópia de segurança em muitas situações para poder restaurar os dados. E hoje eu me lembro no ano passado, no ano atrasado, uma coisa assim, né? Uma grande empresa nossa de laboratórios do Rio de Janeiro, ela foi hackeada. Hoje, os hackers conseguem pegar muita coisa. Uma cópia de segurança como esta é algo que a gente pode dizer que as empresas estão investindo realmente muito pesado, de forma bonita, para ter, ou ainda estamos longe de chegar a este ideal? Obrigado aí pelas perguntas, padre Valdecir. Vou começar pela primeira, né? Você fala, né, tantas leis, né? Por que tantas leis? Por causa daquela motivação que eu coloquei lá no início, né? A identificação, a evidência, né, de que estava acontecendo uma verdadeira festa com esses dados pessoais, sem anuência e sem autorização das pessoas. Então, a ideia é coibir daqui para frente, porque o que já se coletou de dados, já se coletou de dados. O que já foi feito, já foi feito. Né? Inclusive, existe algumas vertentes dizendo que isso até é um pouco injusto, né? Porque você já tem várias empresas que estão no mercado que já coletaram dados e outras agora, para coletar, vão ter muito mais dificuldade. Né?
Se a gente imaginar isso, né, se você for ao pé da letra da lei, né, as futuras empresas que pensem em coletar dados vão ter muito mais dificuldade para fazer isso do que as anteriores, que já estão aí, já conhecem os indivíduos, né, que estão. Por que as empresas fazem isso? Porque a informação tem valor, principalmente no que tange o aprendizado. Na minha apresentação, eu fui até o conhecimento, né? Eu disse que os dados são transformados em informações e as informações produzem conhecimento. Mas a gente pode avançar um pouco mais, a gente pode dizer que agregar conhecimento dá aprendizado. E o que é um aprendizado? Hoje é muito importante você saber quais são as preferências, o perfil de uma pessoa, o que anima essa pessoa, o que desanima essa pessoa. E, de certa forma, essas informações podem ajudar você a não só oferecer produtos para essas pessoas, como, e aí entra aí uma questão da ética na computação, influenciar pessoas. No momento que você, numa rede social, você fornece dados daquilo que você gosta ou desgosta, você fornece dados que possibilitam, né, você identificar se a pessoa está triste, né, com aquilo, se aquela imagem, né, causou uma repulsa, ou se aquela imagem causou naquela pessoa uma alegria, você, de certa forma, consegue alimentar, quando você tem interesse, essa pessoa com informações para tornar ela feliz ou triste, chateada. E essa é a grande discussão que a gente tem hoje no momento. Porque imagine que você quer atender a expectativa daquela pessoa, e aquela pessoa está fazendo uma busca agora sobre algum assunto na internet. Se você procura atender a expectativa daquela pessoa, você alimenta aquela pessoa com aquilo que ela está buscando. Muitas vezes, inclusive, com aquilo que ela quer buscar. Se a gente leva isso, inclusive, para o lado da política, né, a gente tem questões muito importantes. Porque na política, né, é muito importante você conhecer a visão do outro. Não necessariamente você vai concordar com ele, mas entender a visão dele. Porque entendendo a visão do outro, você consegue, muitas vezes, mudar um pouco as suas posições. Agora, quando você tem uma ideia política, né, e você faz uma busca, e você continua sendo alimentado com informações, né, que mostram, digamos assim, entre aspas, que você está certo e você continua certo, você vai se alimentando daquilo. Isso pode fazer com que você considere que o outro está sempre totalmente errado. E aí você começa a ter o que a gente chama dessas polarizações. Você começa a alimentar as pessoas, elas começam a convencer que elas estão certas. E aquele outro grupo é alimentado, né, porque o sistema procura atender a expectativa das pessoas. Então, ele alimenta aquele outro grupo com informações que fazem com que eles também pensem que estão certos. E quando a gente faz uma busca, é curioso, porque para tudo que você busca, você tem mais de 1 milhão, né, de informações. Quem é que passa da segunda página da busca, da terceira? Quem é que chega a ler, talvez, 50? Então, se você alimentar a pessoa com 500 mil informações sobre aquilo que ela pensa, ela continua pensando sobre aquilo. Ela nunca vai chegar na visão do outro. Então, isso são problemas que esses algoritmos precisam ser ajustados. Então, toda essa problemática leva a gente a tentar produzir leis para parar essas empresas ou para forçar elas a modificar. Então, daí a importância de todas essas leis. Mas também, volto a dizer, é para daqui para frente, né? O que já aconteceu, já aconteceu. Nenhuma dessas leis colocou algum artigo do tipo: joguem fora tudo que vocês têm e comecem de novo. Isso não existe. Indo para a segunda, né, ponderação que você colocou. Você falou, e desculpa, perdi o fio da mesa, já foi sobre a criptografia, a proteção? Não. Desculpa, Padre, eu esqueci de anotar aqui. Perdão. Aí, porque... a criptografia, se realmente é segura. Isso. Então, vamos lá. Como é que funciona esse mundo da criptografia? Né? É uma área da matemática. Né? Você tem pessoas muito capacitadas, capazes de criar algoritmos criptográficos, provar que esses algoritmos efetivamente são seguros, e você tem a comunidade que tenta provar que não são. A dificuldade é que quando
alguém descobre uma fragilidade no algoritmo criptográfico, ele tem duas opções. Ele pode publicar um artigo sobre isso e vai ganhar fama pelo fato dele ter descoberto aquela vulnerabilidade ou ter quebrado aquele algoritmo. Ou ele pode optar por vender isso para uma agência de segurança, ou vender isso para alguém que tem interesse de quebrar a criptografia. Então, em verdade, né, é aquilo que eu falo, você não tem 100% de segurança. Né? Você sempre pode dizer que, por tentativa e erro, você pode ter a chance de quebrar aquela criptografia. O que o pessoal da área trabalha é para criar esquemas criptográficos nos quais o poder computacional que você tem no presente você não consegue, ou você leva um tempo muito grande para você, por uma força bruta, tentativa e erro, conseguir quebrar aquela criptografia. Isso não quer dizer que um tempo futuro você não vai conseguir quebrar essa criptografia. Hoje, a gente tem poder computacional para quebrar criptografias do passado. Só que as informações do passado, hoje, já não têm tanta importância, digamos assim, para o momento que estamos vivendo. Perfeito? Professor, então, de fato, é assim que funciona, né? Você cria recursos criptográficos na esperança de que o poder computacional que você tenha, você não consegue quebrar. Perdão, poderia lhe interromper? Claro. Nós falamos aí, ouvindo falar, a criptografia do passado pode ser quebrada, bom, mas não tem tanta importância. Qual é o tempo cronológico que nós teríamos para considerar que uma coisa tem muita importância ou não tem importância neste cenário em que nos encontramos? Já que tudo é numa velocidade realmente absurda. É extremamente subjetivo, né? Eu quis apenas colocar o seguinte, que o poder computacional que você tem mais à frente, ele acaba sendo capaz de quebrar a cifra que você tinha no passado. Agora, quando eu quis dizer, né, que não tem mais importância para o presente, realmente eu não entrei no mérito dessa discussão. Mas qual é esse tempo? Né? Quem garante? Né? Não há essa garantia. De fato, não há essa garantia. Por que não há essa garantia? Porque você não consegue prever certamente o que você vai ter no futuro. É claro que você imagina que no futuro você vai ter um aumento do poder computacional, e aí, por tentativa e erro, você acaba conseguindo quebrar. De fato, isso é verdade. Agora, em quanto tempo você vai atingir esse poder computacional para, de fato, você conseguir quebrar? Isso é quase que imprevisível. Né? Então, assim, não existe 100% de segurança. O que a gente faz é criar o quê? Controles para você dificultar que alguém promova em você um ataque, vaze seus dados e use aquilo naquele momento, digamos assim, né, para uso próprio, benefício próprio. Né? E aí, só pegando o gancho do vazamento de dados, a ideia da cópia de backup, né, já entrando no segundo assunto que você falou, ela é importante porque hoje esses crackers aí que quebram os sistemas, invadem e roubam as informações, eles criptografam as suas informações para que você deixe de ter acesso a elas, e eles agora cobram resgate pela informação que eles roubaram. Então, se você não tiver a cópia de segurança, muitas vezes só resta a empresa pagar o resgate para conseguir reaver os seus dados. Então, é por isso que hoje backup virou prioridade número 1 para as empresas, porque elas sabem que hoje, se elas forem invadidas e os seus dados forem perdidos ou apagados ou criptografados, ela vai ser obrigada a pagar resgate, né, para esse pessoal para tentar reaver os dados. Então, para não incentivar esse mercado, qual é a orientação? É o seu backup. É o backup que vai restaurar os seus dados e vai permitir que você possa seguir em frente sem ter esse prejuízo de ter que interagir com esses crackers aí. Bom, nós temos uma pergunta ali, Caio, acho que você poderia lê-la, do Rodrigo, que está no chat. Por favor, vamos lá. Rodrigo está perguntando, uma empresa privada pode pedir, por exemplo, ao LinkedIn determinado dado ou dados de seus usuários sem ferir a LGPD? Bom, então vamos lá. Sem autorização dos donos dos dados, né, dos titulares dos dados, não. Não, porque a lei é clara. O compartilhamento, ele exige autorização específica. Então, ela não pode, simplesmente porque uma empresa pediu, ir lá e pegar esses dados. Não pode. E ela precisa ser específica e explícita. Ou seja, não é que alguém pode... Bom, a lei diz
autorização específica, ou seja, você tem que ter uma autorização daquele usuário permitindo que esses dados sejam compartilhados, né? É isso que a lei diz. Ela diz específica. Então, você tem que ter, talvez, um termo lá onde o usuário daquele sistema ele concordou com aquele tratamento específico. Então, se você agora vai compartilhar com outras empresas, se você não tiver, em tese, você não está cumprindo a lei. A lei fala de autorização específica, né? Então, se você deu essa autorização específica, né? Ou seja, se você no termo que você leu, né, estava escrito lá que o LinkedIn ele vai compartilhar os seus dados de forma anônima, né? Porque a lei também fala de anonimização. Então, ou seja, se o LinkedIn compartilhar o seu dado sem ser anonimizado, tá contra a lei, né? E aí, se você conseguir provar isso, né? E na realidade você não precisa nem provar, a lei vai impor isso daí ao LinkedIn, né? Ele é que vai ter que mostrar que ele não compartilha dados. E se ele compartilha, ele tem autorização específica e os dados são anonimizados. Pelo menos é essa linha que eu interpreto a lei, mas essa coisa de lei é aquele velho problema, né? Aí o pessoal do direito vai, obviamente, saber responder melhor aí essas questões. É uma discussão jurídica rica, né, complexa, porque todo mundo assina lá um termo bem geral para fazer uso de quase que todos os aplicativos disponíveis aí nas lojas de aplicativos dos celulares. E aí a gente fica com a pergunta se aquele termo já daria permissão para a empresa pedir o LinkedIn os meus dados. Antes que aconteceram assim, nesse mundo novo da internet comigo, que me deixaram um pouco assustado, como o Padre Valdeci comentou. No primeiro, até comentei com o senhor antes da gente entrar, que eu percebi que o Google estava lendo, de fato, meus e-mails. Teve uma confirmação de um voo, assim, ele pegou aqueles dados e colocou na minha agenda sozinho. E me avisou como se fosse, nossa, super ok. Ah, cara, a gente já colocou o seu voo na agenda para... Enfim, eu falei, cara, os caras realmente interpretam, assim, essa massa de dados minha que está na rede. E o segundo foi o documentário da Cambridge Analytica. Você deve conhecer, que, enfim, trata enfim, aborda a questão do Big Data e como que aquilo interferiu nas eleições americanas, né? Eu fiquei, cara, meus dados, no primeiro momento eu fiquei apavorado, porque você fica perdido, né, do que fazer, se faz criptografia, enfim, você coloca a verificação em 2 etapas em tudo que é aplicativo, por exemplo, nossa, sei lá, no Instagram, que é uma coisa que não tem exatamente dado sensível, ou não, né? Se eu me entrego a esse mundo novo da internet, entendendo que eu tenho uma vida comum, cuidado com os meus dados, mas que é uma força muito maior do que eu posso lidar, né? Enfim, meus dados estão aí e a gente tem que seguir com cuidado, mas também aguardando a legislação avançar para poder lidar isso de uma forma melhor. Enfim, tem mais uma pergunta aqui do Marcel. Ele pergunta, sempre que eu vou numa farmácia me pedem meu CPF em troca de um desconto. E ele quer saber se isso é para venda de informação, se de alguma maneira isso daí tem um fim não tão legal. Oi, Marcel. Grande abraço aí para você, Marcel. Marcel, eu não tenho como afirmar isso, né? Eu só posso dizer que isso é opcional. Você não precisa fornecer o seu CPF para ganhar desconto. Então, quando você opta por ganhar um desconto em troca do seu CPF, isso é opcional. Da mesma maneira, quando você instala um aplicativo. Pouquíssimas são as pessoas que eu conheço que, antes de instalar um aplicativo, elas verificam quais são as permissões que elas estão fornecendo para aquele aplicativo. E, então, é uma troca. Muitas vezes você tem um aplicativo que é gratuito e você já não entende, pode é um aplicativo tão bom, né? Poxa vida, por que é gratuito, né? Por que não cobram por isso? Em geral, quando você não está pagando, ou quando você... Aliás, em geral, quando você não sabe, né, por que é gratuito ou quem está pagando, né, tudo mostra e leva a crer que é você que, de alguma maneira, está pagando. E é os seus dados. Né? Você vai ver que você deu permissão para acessar todo o seu disco interno, a rede Wi-Fi que você usa, né? Dados de SMS, muitas vezes. Então, esses aplicativos, eles coletam esses dados para produzir informação e produzir conhecimento. Porque o conhecimento é que vai ajudar, por exemplo, a fazer vendas direcionadas para você. Né? Então, o aprendizado da pessoa ele é muito importante e relevante. É isso que as empresas querem. Eles querem aprender sobre você para tirar algum proveito disso. E esse documentário que você falou, que está disponível na Netflix, é o Privacidade Hackeada,
ele é muito interessante porque ele é um documentário. Ele é diferente daquele mais recente, né, que tem sobre redes sociais, né, que é mais engraçado, né, é mais leve até, né? Esse Hackeado de Privacidade, ele é um documentário que mostrou o caso da Cambridge Analytica e como que ela utilizou os dados que ela coletou do Facebook para aprender sobre os usuários, traçar o que eles chamaram de perfil, saber o que emociona um usuário, o que deixa ele feliz, o que deixa ele triste, o que deixa ele motivado, o que deixa ele desmotivado. E esses dados foram utilizados para, de acordo com o documentário, influenciar, sim, as eleições americanas, né, lá de 2018. Perfeito? Porque sabendo o que pode impulsionar uma pessoa, né, para tomar uma certa atitude, né, é o que a gente chama de persuadir, você pode utilizar algumas técnicas de persuasão naquilo que você aprendeu daquela pessoa. Você sabe o que você tem que mostrar para ela agir da forma que naquele momento interessa a você. Como, por exemplo, né, numa votação. E aí, a gente tem hoje muitos estudiosos aí, principalmente da área aí de sociologia, filosofia, né, que essas ferramentas são hoje um risco à democracia, né, porque pessoas com muito poder, com muito capital podem investir pesadamente nessas persuasões, né? E aí entram muitas vezes essas técnicas que a gente chama hoje de fake news. Por que você cria uma fake news? Você sabe que aquela fake news vai influenciar um grupo de pessoas, ou grupo de pessoas, e vai motivar essas pessoas a tomar certas ações que lhe interessam naquele momento. Então, você divulga aquela fake news com aquele intuito. Então, é o ciclo completo, né? São os dados que foram coletados daquela pessoa, né? Aquilo que ela diz, o que ela gosta, o que ela não gosta, que produz uma informação. A partir da análise crítica, você gera um conhecimento e você vai agregando conhecimento sobre aquela pessoa que te dá um aprendizado. Então, você aprende, usando o português claro, a manipular pessoas. Ou persuadir, né? Para ser mais leve. Não é fácil, que desafio. Tem mais uma aqui da Suelen. Ela comenta: muitos usuários do WhatsApp tiveram suas contas invadidas e uma maneira de se proteger desses ataques é a ativação da confirmação em 2 etapas. Com toda essa divulgação dessa medida de segurança, muitas pessoas continuaram a sofrer esse tipo de ataque. Tempos depois, os bancos anunciaram transações financeiras utilizando o WhatsApp. E ela perguntou: professor Anderson, o senhor tem conhecimento se essas transações tiveram ampla adesão? Esse tipo de transação me gerou muito receio. Bom, eu não tenho esse detalhado aí, desses casos aí do WhatsApp. De fato, não tenho conhecimento detalhado. Posso dizer apenas que, no momento em que você realmente opta por instalar um aplicativo, né, você está sujeito a todos os riscos que aquele aplicativo impõe. Isso não quer dizer que as empresas não tomem, né, as medidas necessárias, né, para evitar as fraudes, não é isso, né? É difícil a gente imaginar que o WhatsApp tem interesse que as fraudes aconteçam. Muito pelo contrário, eles não têm interesse. Mas, como eu falei, não há 100% de segurança, né? A gente cria barreiras de segurança acreditando que elas vão atender a nossa expectativa. Qual é a expectativa? Reduzir o risco a um nível aceitável. O que é aceitável? Bom, uma empresa aceitável é uma coisa, para outra, o nível de aceitação é outro. Então, a empresa toma essa decisão na hora que ela institui aquela proteção, aquele controle, perfeito? Mas ela tem a intenção, obviamente, claro, de proteger, tá certo? Então, são riscos, né? Nós assumimos riscos todas as vezes que nós tomamos decisão de instalar um aplicativo no nosso dispositivo. Caio, se você me permitir, por favor, do professor Anderson, eu vou fazer uma outra pergunta, ouvindo as 2 últimas respostas, né? Ora, se nós corremos todos estes riscos, se nós estamos sujeitos a eles, ao logar alguma coisa, ao visitar um site, ao instalar um aplicativo, etc., 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 e tendo em vista toda a inteligência artificial digital, quando a gente visita cada coisa e de repente nos oferecem, como lembrava o Caio, inclusive recordações de algo que nós vamos ter que fazer, ou daquilo que nós gostamos, daquilo que nós pensamos. Aliás, o uso do verbo aprender, ou seja, querem aprender acerca de nós, no sentido de que querem saber, querem conhecer, querem ver os movimentos que nós pensamos, que nós gostamos, que mais gostamos, que menos gostamos.
existe em tudo isso daí, ou até que ponto nós poderíamos dizer que existe quando nós visitamos, logamos, instalamos uma suposta autorização de cruzamento de dados? Então, vamos lá. Não é que existe uma suposta autorização de cruzamento de dados, né? Você provavelmente não deu essa autorização. Mas grande parte desses dados estão hoje em poucas empresas que têm todos esses dados. E elas cruzam os dados. Sem autorização. Pois elas cruzam os dados no que eles chamam de legítimo interesse. E aí existe uma grande questão aí na lei. Né, e eu quem teria que provar que não dei autorização? Pois você teria que provar, não, mas, por outro lado, existe o que eles chamam do legítimo interesse no uso dos dados, né? E a lei, de certa forma, ela aceita essas questões do legítimo interesse se você provar que aquilo realmente é um interesse. E você pode mostrar que esse cruzamento de dados é um legítimo interesse da empresa para melhorar os serviços dela para você mesmo. Né? Então, assim, na visão da empresa, ela vai dizer, Caio, mas não é legal eu colocar para lembrar você na sua agenda do seu voo, isso não é útil para você. Ela vai dizer, olha, eu não estou compartilhando isso com ninguém. Né? E digo mais, não tem pessoas envolvidas no processo, é o algoritmo. É o robozinho que faz isso. O robô não tem nada contra você, ele quer ajudar você, ele foi criado para ajudar você. E, de certa forma, né, se você analisar, né, frio e cruamente, talvez sim. O problema são os riscos que isso traz para o indivíduo. Né? Esse é que é o grande problema, os riscos que isso traz. Eu não vou ser leviano e dizer que o robô está ali para, digamos assim, tirar proveito de você. Não, ele deve estar ali até para ajudar você nessas questões. Né? Mas quais são os riscos que isso traz para o indivíduo? Né? Eu acho que é aí que entra a questão da ética na computação, né? Que hoje está tão falado. Né? Até que ponto nós podemos tomar essas decisões, como o senhor mesmo citou, né? Sem consultar realmente o usuário ou saber se ele tem interesse nisso. Né? Até que ponto a gente está tomando uma decisão pelo usuário que a gente julga que é bom para ele e, na verdade, ele não quer aquilo. Né? Então, assim, são questões livres para debate, né? E tem muitas amplas discussões sobre isso, que aí já vai para essa linha aí da ética na computação. O que é ético fazer e o que não é. O Instagram, para mim, é um exemplo no meu dia a dia de correr. Né? E aí ele começa a me gerar um conteúdo de venda lá, não sei, de tênis, de corrida, de roupa de corrida, eu não preciso daquilo. Né? Mas, de alguma maneira, ele já sabe o meu perfil, então ele vai me colocando num mundo que eu vou criando um interesse na minha cabeça, sabe? Então, tudo bem, ele está me ajudando, ele está me oferecendo um produto que, a princípio, né, seria útil para a minha rotina de, enfim, sei lá, um consumidor de artigos esportivos, né? Mas aí fica essa linha, essa discussão, até que quando ele está me ajudando, ele está querendo me empurrar produto, ele está querendo que eu faça, enfim, a compra, que eu gaste dinheiro lá com ele. É um debate muito delicado. Bom, seguindo aqui para as perguntas, antes da próxima pergunta, o José Carlos lembrou que o nome do documentário é O Dilema das Redes, em português, Isso, Netflix. Muito bem lembrado. Obrigado, Zé Carlos. E aí tem a pergunta aqui do Luiz Alessandro. Ele comenta que existem aplicativos que solicitam autorização de acesso uma série de dados para que sua funcionalidade, enfim, que a princípio não são necessários. Que determinado aplicativo pode não acessar. A gente dá acesso, né? E, enfim, fica por isso mesmo. Então, para os usarmos, somos obrigados a aceitar tudo que é solicitado. Fica a pergunta, como nos protegermos ou protegermos os nossos dados em uma era quase totalmente tecnológica? Então, vamos lá, Luiz Alessandro. Eu acho que a questão está nessa palavra que você usou. Obrigado. Você não é obrigado. De maneira nenhuma. Você tem um aplicativo, você viu que ele está, em contrapartida, pedindo acesso a uma série de informações. Você não concorda, não usa o aplicativo. Ah, mas eu quero usar o aplicativo. Bom, mas o aplicativo está impondo para você, né, o acesso a dados que não são do seu interesse. Note o seguinte, você não é obrigado a instalar nenhum aplicativo, de maneira nenhuma. Entendeu? Você instala por quê? Porque você gosta, te dá prazer, né? É legal, é uma curtição, todo mundo tem, eu também preciso ter. Você, às vezes, é levado pela maré, mas não tem uma obrigação. Né? Não é uma obrigação. Né? A ideia ali é o seguinte, olha, eu tenho um aplicativo
que é gratuito, e eu tenho que fomentar esse serviço, né? Ou seja, imagine, né? Para você operar o Instagram em rede mundial, qual é o custo disso do Facebook, né? Que é o dono hoje do Instagram? O custo é estratosférico. Da onde que ele vai tirar recurso para pagar isso? Das propagandas que ele faz. Perfeito? As empresas contratam, né, o serviço de propaganda do Instagram porque ele faz aquilo que a gente chama de propaganda direcionada. Ele vai apresentar o perfil de cliente que você quer, de indivíduo que você está buscando. Então, existe uma assertividade muito grande na propaganda, né? E quando você faz isso para uma centena de milhões de pessoas, se você tiver 1% de retorno, nossa, isso para a empresa é maravilhoso. Então, é por isso que as empresas compram o serviço de propaganda e isso fomenta, de fato, aí toda essa infraestrutura. Então, é por isso que o Instagram vai dizer que ele precisa do seu dado para traçar o seu perfil. Agora, você é obrigado a estar no Instagram? Você é obrigado a ter Facebook? Não, ninguém é obrigado a nada disso. Você é obrigado a usar o Google? Não, tem outros buscadores na internet. Né? Por que você usa o Google? Uma preferência? Ou porque você foi levado pela maré? É aquilo que eu digo, as pessoas não podem errar no que elas colocam, né? Ou seja, não existe uma obrigação. Você não é obrigado a nada. Mas você tem que ceder, né? Se você quer usar aquele aplicativo. Aí fica a seu critério, né? A escolha sua. A internet já me conhece tanto que ela já me sugere o aplicativo que ela sabe que eu vou baixar. Esse é que é o desafio. É isso aí. Está aqui para horas. Então, enfim, eu queria agradecer a participação na nossa semana, nesse segundo dia de CIPAT. Enfim, foi muito legal. Acho que esse assunto é super importante para todo mundo que está aprendendo a lidar com esse novo mundo da internet. Enfim, fica aqui meu agradecimento. Foi muito rica a nossa conversa. Padre Valdeci, dá uma palavra? Muito obrigado. Eu só fico ali mais angustiado no final, porque se a gente não concorda, a gente não pode ter acesso. E se as outras redes também não vão exigir as mesmas coisas da gente, como o Google e tudo mais. Mas, professor, muito obrigado. Sem sombra de dúvidas, é um tema assim, muito importante, até mesmo porque não tem como voltar atrás, ninguém, embora a gente fale do passado e tenha umas certas nostalgias, saudades, né? Eu costumo dizer, quase que dificilmente alguém usa telefone sem fio, o telefone fixo em casa. Todos nós dependemos do aparelho celular. Todos nós gostamos do tablet, do computador. Nós não vamos voltar a passar roupa no ferro a brasa. Nós não vamos voltar a cozinhar no fogão a lenha. Enfim, nós não vamos. Pelo contrário, com toda certeza, nós iremos avançar ainda mais em tecnologias, em progressos. Isso tem trazido recursos muito grandes para o bem da humanidade. Haja vista, por exemplo, eu sempre digo, a área da refrigeração, o quão foi importante para nós, em tempos de pandemia, no transporte de vacinas. Então, a tecnologia traz ganhos muito grandes. Agora, traz preocupações enormes e assustadoras. Então, uma reflexão como esta é muito importante, a segurança dos dados, e nós o agradecemos. Nossa semana vai continuar ainda todos os dias. Amanhã nós teremos uma com o professor Moisés, que é o nosso coordenador central de infraestrutura da PUC-Rio, mas continue nos ajudando, professor. Nós iremos aprofundar-nos ainda com toda certeza e mergulharmos ainda mais neste mundo digital ao longo deste ano, nos próximos anos, ao longo de nossa vida, e o que é pior, muitas incertezas, muitas angústias virão. Então, ouvir ainda que temos leis como o LGDB, que temos recursos, ou seja, que temos uma certa segurança como criptografia, ou ainda salvar uma cópia de dados, uma cópia de segurança, isso já nos ajuda. Então, muito obrigado, parabéns por sua fala, pela exposição, pelos slides, e, em sua bondade, tenha presente em sua agenda poder ajudar-nos também em outros momentos.
Então, muito obrigado a cada um, cada uma. Nós temos ali o pessoal da CIPA, em especial os dois que estão nos ajudando bastante ali, que são o Caio e a Fernanda neste momento, e a retaguarda, né? Porque a tecnologia depende sempre de alguém que fique ali nos ajudando, o próprio Rodrigo e o pessoal que está atrás das redes. A nossa conferência, a nossa palestra de hoje fica disponibilizada na plataforma ECOA, do ECOA, onde todos poderão ter acesso. Aliás, o acesso maior realmente é ali. Ela tem também a facilidade de poder oferecer a cada um, cada uma, de poder visitar, conhecer, ouvir, inclusive quando estamos no trânsito de um lado para o outro. E o que é mais interessante, professor, ela dá certificado para atividades complementares. Então, muito obrigado, um abraço, um bom almoço daqui a pouco para todos. Amém. E ao professor a palavra final ali agora. Padre Valdecir, quero agradecer muito pelo convite, né? Foi uma excelente oportunidade de poder debater com vocês esse assunto que, como você colocou, é extremamente importante e é infindável, né? E muito desse assunto é extremamente subjetivo, inclusive, o que acirra ainda mais, né, os debates. Fico à disposição para futuras palestras nesse assunto ou em assuntos derivados. Quero tranquilizar a todos que hoje nós temos uma encarregada de dados, craque, que é a professora Caitlin, que é minha parceira no nosso curso que nós temos, nós oferecemos... A atual diretora? A atual diretora do Departamento de Direito, ela é a nossa encarregada de dados aqui da PUC-Rio. E ela é minha parceira no curso... Grande abraço a ela. Sim, ela é minha parceira no curso que nós oferecemos pela CCE, né, de compliance de dados e formação dos encarregados de dados. Então, ela é uma craque, ela vem trabalhando bastante e nós estamos aí na universidade em boas mãos, com certeza. Então, isso já pode também nos deixar aí bastante tranquilizados em relação a esses assuntos. Que bom. Um grande abraço e bom almoço a todos e todas. E até a próxima. Lembrando que amanhã é com o professor Moisés, às 15h. Então, às 15 horas, e ele vai nos colocar um pouco, a palavra, como eu dizia, está em todas as palestras, segurança no espaço físico, no retorno das atividades na universidade. Obrigado. Muito obrigado.